Bom dia, meus amigos. Nós estamos aqui em Muriaé, na residência do meu pai, da minha mãe, do seu Joaquim e da dona Alice. E hoje nós vamos gravar a primeira entrevista, a primeira live, né, que a gente vai chamar entre família Silva, entre pai e filho, contando um pouco da história das famílias espíritas, né? E a começar pela nossa família, falando de como surgiu o espiritismo da família. Alguma coisa que meu pai está aqui presente, o seu Joaquim, meu pai. Dá bom dia, pessoal, pai. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, esse é o seu Joaquim, meu pai. E, bom, um pouquinho que eu sei da história do espiritismo que ele me contou, conta pra gente desde criança, é que a minha avó, a dona Bárbara, ela era católica até 1950. Uma católica muito fervorosa, dedicada, e em 1950, então, que ela conheceu a filosofia, a doutrina espírita. A minha avó era tão católica, tão dedicada à igreja católica, né, pai, que ela engordava 3 porcos, um era para a igreja. Né? Então ela não pagava o dízimo, não, ela pagava trízimo. Né? Trízimo. Né? E aí, pai, como é que foi essa história da avó? A avó, em 1950, como é que ela conheceu o espiritismo? O que o senhor sabe disso? Porque o pai era novo ainda na época, era adolescente nessa época, né? 1950, quer dizer, há 67 anos atrás. O senhor devia ter o quê? 13, 14 anos, não é isso? 13, 14 anos. Aí ela conheceu o espiritismo através da LBV, né? Sim. Inclusive ela levava a gente de distância longe, coisa de 3, 4 léguas para assistir o programa de Alzira Zaru. E dali ela entusiasmou pela LBV e começou a fazer campanha do quilo. Aí depois eu mais sua mãe casamos, aí veio você. Aí que a gente começou a conhecer o espiritismo, que ela acompanhou a gente levando você no Caja para benzer, para tomar paz, e daí a gente continuou no espiritismo. O Caja que o pai se refere aqui é o grupo espírita Caja Krishna, que é a casa espírita mais antiga de Muriaé, não é isso? Mais antiga, Muriaé, Minas Gerais, a cidade onde eu nasci. Temos Zé Leonardo ainda, né? Da Maria Alcina, né? Dona Maria Alcina, posteriormente, aliás, é o Anjo Gabriel que é o mais antigo, ou é o Caja Krishna? Acho que é o Anjo Gabriel, não é isso? Anjo Gabriel, mas a Dona Maria Alcina, uma figura fantástica aqui da região. Dona Maria Alcina, ela é mãe do Delane Alves, mora em Guarapari também agora. Muriaé fez essa ponte com Guarapari. A Dona Maria Alcina é a fundadora do movimento espírita aqui da região, né? Ela fundou o Anjo Gabriel e também ajudou a fundar o Caja Krishna também? Também ajudou a fundar o Caja Krishna. Que é, né, uma grande trabalhadora que agora está no mundo espiritual. Né? A Dona Maria Alcina. Eu não tive o prazer de conhecê-la ainda quando encarnada, né? Mas a história da Dona Maria Alcina corre bastante aqui. E aí o pai está lembrando, né, que com 6 meses de idade foi a primeira vez que eu pisei dentro do grupo espírita Caja Krishna. Na década de 1950, o Alzira Zaru, e a minha avó até ficou conhecida como Maria Zaru por causa disso, né? Por isso ela conheceu, o nome dela era Maria Zaru. Aí como Maria Zaru, a gente fazia campanha do quilo, ela fazia uma vez por mês uma reunião lá no Morro da Rádio, distribuía biscoito, fazia suco, né, para a criançada. E a gente, às vezes ela deixava a gente, desde pequeno que ela já deixava a gente sozinho em casa, eu, o pai e as minhas irmãs, e ia procurar, o pessoal ia chamar ela para fazer visita naqueles despenhaços, naqueles morros, para visitar doente e dar parte nos doentes. Eu me lembro que uma vez eu estava na casa dela, estava passando os dias com ela lá e estava aquele sereno frio, aquele sereninho misturado com frio, que aqui em Minas Gerais, diferente do Espírito Santo, as estações do ano são bem intensas, assim, frio é frio, calor é calor, né? E lá no Espírito Santo não, lá a gente não tem nem muito frio, nem muito calor, né, pai? Aqui já a coisa já é bem concentrada. E eu me lembro que no inverno, aquele inverno frio, aquela serração, e ainda misturando, Tiraci, bom dia, Tiraci. Estamos aqui na casa do pai falando da história da nossa família.
compartilha, avisa as meninas. Bom dia, Ana Nascimento Silva. Tudo bem, Ana? Compartilha para nós aí, deixa eu ver quem mais. Que Cícero Petronilo. Bom dia, Cícero. Bom dia, Michele Maria. A Michele Maria lá de Pernambuco. Abraço, Michele. Compartilha para nós aí. Regiani Soares. Qual cidade, Regiani? Bom dia. Bom dia, Ana Batista. Ana Batista, pô, é lá de Portugal. Né, Ana Batista? Então a gente conversa com gente do mundo todo. Sabrina Germano. Bom dia, Sabrina. Sabrina é de... Deixa eu ver... É a minha amiga Sabrina lá da Itália. Se você confirma, coloca aí a cidade, pessoal, para a gente ir dividindo com os outros internautas. Regiani Soares, eu já falei. Então, nosso amigo Cícero, então, o pessoal já está compartilhando aí. Bom dia. Quem compartilhando aumenta a audiência. Ana Nascimento, bom dia, Ana Nascimento. A tia Iraci, né, é irmã do pai, está presente aí acompanhando a gente. Alan Page, bom dia, Alan Page. Bom dia, Deus te abençoe. Compartilha para nós aí. Estamos falando aqui da história das famílias espíritas, né? Eu que nasci num berço espírita, e o pai está dizendo aqui que a primeira vez que eu fui no centro espírita, eu estava com 6 meses, fui tomar passe lá no centro espírita Caja Krishna. Aliás, quem contou essa história foi a minha mãe. Chega aqui para apresentar a senhora para o público, nesse canto aqui, ó. Essa aqui, pessoal, você tá aqui no cantinho aqui, ó. Não sei se ela consegue. Não, senta aí, onde? Não. Deixa eu chegar um pouquinho para poder vocês verem minha mãe também, ó. Pronto, agora cai. Pode sentar aqui, mãe. Então, essa aqui é a minha mãe, a Dona Alice, ó. A Dona Alice, ela que me contou que a primeira vez que eu fui no centro espírita, eu estava com 6 meses, fui tomar passe, né? Então a avó conheceu, né, pai? A avó conheceu a LBV, né, a Legião da Boa Vontade, que tinha uma filosofia reencarnacionista, uma filosofia espírita. E nós ficamos sabendo depois, mais tarde, que em função da ausência de uma atividade assistencial no movimento espírita, muitos espíritas foram para a Legião da Boa Vontade. Sim. Eles frequentavam a LBV e ao mesmo tempo o espiritismo. Porém, com a desencarnação do Alzira Zaru, a LBV ganhou mais um caráter assistencial. O lado religioso ficou um pouco para trás, fazendo com que os espíritas voltassem. E o movimento espírita também evoluiu, quer dizer, começou a implantar a atividade, né, como a campanha do quilo, né, a gente batia de porta em porta, pedindo 1 quilo de alimento não perecível, né, o trabalho da evangelização em bairros carentes. Então, esse desenvolvimento do espiritismo no campo da assistência social fez com que os espíritas que estavam na LBV retornassem para o espiritismo. E a LBV ganhou a conotação assistencial, que faz um trabalho fantástico no mundo todo, né? Inclusive eu tenho 3 primas, né, filho do tio Zezinho, que estão na LBV, que trabalham na LBV, né? Então é um trabalho trabalho com creches, com escolas, com asilo de idosos, né? Eles trabalham com isso hoje. E a formação religiosa deles é uma formação mais universalista, né? Não tem mais aquela coisa de discutir a reencarnação, a lei de causa e efeito, como se discute no espiritismo. Então, como aqui em Muriaé, os 2 presidentes o presidente e o vice-presidente, era espírita, que era o Marinho, que era o presidente, e o Abilin, o vice-presidente. Ah, que interessante. Eu vejo. Você contava o espiritismo e ela fazia parte da LBV. Da LBV. Seu Marinho é uma verdadeira lenda no espiritismo, é uma biblioteca ambulante. Eu sempre falo que ele foi meu evangelizador. E seu Marinho, tá lembrando aqui que é verdade, o seu Marinho, que é muito conhecido aqui em Muriaé, na área espírita, ele trabalha no Grupo Espírita Caja Krishna, é poeta, é médium, palestrante. Ele dá palestra uma vez no mês. Ele dá palestra uma vez no mês, não só no Caja Krishna, mas nas cidades vizinhas. Né, pai? Nas cidades vizinhas também. Miradouro. Santo Antônio do Glória. E Santo Antônio do Glória. E o seu Marinho era na época, presidente da LBV. Ele mesmo, aí quando ele percebeu que houve um desenvolvimento da atividade social no espiritismo,
Então ele deixa a LBV e assume integralmente o espiritismo. Hoje é um grande servidor do movimento espírita, né? E toda vez que eu vou fazer palestra, ele corre me abraçar, me traz sempre uma poesia para eu usar nas palestras. Uma poesia que mandou te entregar. Ele sempre traz, seu Marinho. E o Abilinho também, que é outra lenda também, né? Outro grande trabalhador. O Abilinho está com que idade agora, pai, mais ou menos? O Abilinho? Ele já morreu, né? Já desencarnou. Mas ele desencarnou mais ou menos com 102 anos, né? Nossa. 102. Agora o seu Marinho que é conservado. O seu Marinho, né? Eu fico imaginando a idade. Beira do 100 também. É mesmo. Tá, Vocês imaginam, gente, o seu Marinho dá palestra até hoje. O que é o trabalho no bem, né? Mantém. Sozinho pra rua fora, sem Pois mantém A mulher dele desencarnou também no fim do ano. Olha, eu não sabia. Ele tá sozinho. Então, e o seu Marinho, com a lucidez doutrinária, vocês têm que ver que coisa fantástica. Estou dizendo aqui que ele faz palestra, né? Anda para lá e para cá, visita os enfermos. Então, fazer o bem faz com que a pessoa tenha saúde, né? A gente percebe isso. E o seu Marinho é um exemplo claro disso aí, né? Isso. A gente tinha uma equipe boa na RBV e no Espiritismo ao mesmo tempo. Tinha O João, Marinho, o Abilinho, João Chaga, Elias, João Chaga. João Chaga, sou Nadir lá do... Sou Não Nadir. sei mesmo dele não. Nadir não. Fazia poesia também. Fazia poesia. Nossa, é um grande trabalhador da RBV, depois também passou a Todo trabalhar dia no da Espiritismo. reunião ele falava poesia. Nossa, É uma coisa, uma cultura muito comum aqui em Mulheré, nos centros espíritas aqui, é a cultura da poesia. É muito forte aqui. As poesias que eu sei e declamo ainda hoje e nas palestras, eu aprendi quando criança na evangelização e na mocidade por causa na evangelização espírita, com os evangelizadores. Né? Aqui em casa a gente declama e declamar poesia com muita frequência, né? Vou dar um exemplo para você, pedir a mãe para declamar uma poesia aqui, ó, de improviso. Eu não combinei com ela. Fala aí, mãe, uma poesia. Declama uma poesia aí. Mão gelada que não dá a todos que pede e chora, galho seco na estrada, amigo que vai embora. Não deixe revelar a fibra do coração, ampara todo que pede na luta da redenção. Como é que é? Dá só o que puder. Ah, você tá falando... Não, mas aí já é outra, Essa né? é grande. Vocês perceberam aí como é que é? Como é que é? Vou falar da Legião do Boa Vontade. Pois é, pode falar. Uma da Legião da Vontade é grande, pessoal. Acompanhar aí pra vocês verem como é que é. Legião da Boa Vontade, sabeis, amigo, que é ideal de fraternidade do que tem a grande fé. Legião dos evangelistas que luta com destemor, abraça uma materialista, distribuindo pão e amor. O legionário não tem preconceito religioso, pois a religião do bem une os homens caridosos. Nem preconceito social, nem preconceito de cor, são todos irmãos leais nessa religião do amor. Cada um faz o que quer, cada um dá o que faz o que quer, em benefício de alguém e só dá o que puder. Não dá se nada tem. Mas se não tiver dinheiro? Se não tiver dinheiro, há de ter o equivalente. Um sorriso apresenteiro ao visitar um doente. Ou uma velha roupinha com a palavra de fé. A uma pobre criancinha abandonada ralé. Ou uma prece carinhosa ao pobre irmão desgraçado que na hora borrascosa foi a prisão condenado. E muitas coisinhas mais que exige a boa vontade que os legionários leais fazem pela humanidade. Mas chegou a hora, chegou a hora, amigo, de esclarecer os ateus e amar os inimigos, levando para Deus. É chegada a hora final da função dos coração, uma unificação triunfal de toda religião. Deus é um só. Não há mais Deus, uma só religião, pois damos os nossos a Deus o ódio e a separação. Ideal de fraternidade do que tem a grande fé. Sabeis, amigo, o que é? Legião da Boa Vontade. Viu, gente? Porque eu estou dividido com ela. Isso a gente declama em casa, né, pai? Você também sabe essa coisa. Todo mundo da família sabe, né? Então, eu lembro do André, quando era pequenininho, meu irmão dizia assim, 70 vezes 7, mandou Jesus perdoar, pois quem não perdoa no mundo não pode saber amar. Perdoa sinceramente a falta do teu irmão, pois tu também precisa de montanhas de perdão.
Né? O André pequenininho, com 7 anos, já declamava essa poesia. Né, pai? André foi um grande poeta na época da infância dele. Aí eu me lembro, inclusive, a avó, como eu estava contando, né? Naquele dia de frio, um frio danado, além da serração, sereno, estava chovendo aquela neblina fria, e aí a avó levantou da cama, colocou um chale, né, nas costas, e eu falei, você vai aonde, vó? E devia ser 10, 11 horas da noite. Ela, vou aplicar passe numa pessoa que está doente, meu filho. Mandaram avisar aqui, eu tenho que ir lá prestar esse socorro. Então essa era a dona Maria Bárbara, né? Esse ícone da nossa família que, de certa forma, nos inspirou e inspira até hoje todos nós no trabalho com o espiritismo. Então, assim, devido com esse trabalho social, que ela à noite, todo mundo ali estava assistindo a novela, ela ia andar nos bairros caçando o pessoal que precisasse de visita, que nós tinha um grupo de visita, né? Então lá arrumava os locais para a gente ir, quando a gente chegava a hora da gente fazer visita, ela já tinha sabido do local todinho para a gente ir. Então, essa é uma atividade muito comum nos centros espíritas do Brasil, no mundo todo, né? Que é o grupo de visita aos enfermos. Era o forte nosso, a visita aos enfermos e a campanha do quilo. Isso. Eu criei os 7 filhos, subi no morro com a bolsa dos quilos na mão e a barriga grande com 6 dentro. Cheguei, ué. Eu lembro que eu era ainda, devia ter 10, 11 anos, eu acho. E eu ficava com vergonha, eu ficava com medo de bater na porta e uma moça bonita me atender lá. E aí eu me lembro que uma vez eu falei com a avó, eu tenho uma vergonha danada de fazer a campanha do quilo, porque ter que pedir é muito humilhante. Aí ela disse assim, qual que você prefere, meu filho? Ter que pedir para os outros ou precisar pedir para você? Aí eu falei, claro, vó, é melhor pedir para os outros. Então peça sempre para os outros, que aí nunca você vai precisar pedir para você. É uma coisa que ela me dizia. Então era fantástico. Era um processo de educação ao vivo e a cores o tempo todo, né? Eu ia andando com ela na rua, tinha uma casca de banana, ela parava e tirava a casca de banana e colocava no canto, jogava no lixo, e ela dizia, ó, essa casca de banana aqui, alguém pode pisar, escorregar, quebrar uma perna, quebrar uma bacia, então nunca deixa a casca de banana em cima da calçada. Quer dizer, a gente aprendeu não só a não jogar a casca de banana na calçada, naquela época não havia consciência ambiental que se tem hoje, mas como a tirar aquela casca de banana que alguém jogou. Né, mãe? Se visse um vidro quebrado, ela passava, catava os cacos também. Na estrada. Então era essa consciência. Essa bagagem ela trouxe do plano espiritual, né? Porque eu não sabia nem lá também. Pois é, então assim, uma pessoa sempre semi-analfabeta, mas com uma sabedoria extraordinária. Né? Não tinha cultura escolar que a gente tem hoje, né? Quer dizer, mas tinha uma sabedoria para nos ensinar a todos, né? Aí você vê que a Rose, por exemplo, a minha irmã Rose, ela está fazendo doutorado, né? Hoje é professora da Universidade Federal, está cursando doutorado, quer dizer, no entanto, ela herdou essa generosidade, essa bondade da dona Bárbara, da minha avó. Né? A Rose está sempre em volta de um monte de gente necessitado. Na universidade, um monte de aluno atrás dela querendo bolsa para o mestrado. O centro espírita que ela dirige é uma ONG, então ele é localizado numa das bairro pobre, a região mais pobre de Vitória, né? E da Vitória do Espírito Santo, que é São Pedro. E então ela hoje, com a sabedoria, com o conhecimento que ela tem na área acadêmica, ela consegue carregar algumas verbas de pesquisas para o centro espírita, né, que trabalha com uma população muito carente. Então ela está sempre em volta, sempre pedindo ajuda para os pobrinhos dela, como ela diz, né? Bom dia, Marli. A Marli Soares, Santos Pinto, desculpa. Marli, como é que está o nosso amigo Elvis? Marli está dizendo o seguinte, pessoal. Bom dia, saudade desta família. Diga a seu pai que estou com... que ela lembrou de empurrar o carrinho cheio de entulho na fundação da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. É verdade, Marli.
Quando nós fundamos a Casa Espírita, meu pai, a Marli ia empurrando carrinho de entulho, porque a gente ocupou a casa toda e aí já não tinha mais como ampliar a Casa Espírita, a casa foi crescendo, crescendo, crescendo. Então nós tomamos o quintal, só que o quintal tinha um desnível. E aí tivemos que aterrar o quintal, e aí as mulheres carregando carrinho de entulho. E Marli foi uma delas, né, Marli? Legal, então boa lembrança aí. Então, meu pai tá lembrando de você aí, ó. Né, mãe? Nós também estamos com saudade de você, Marli. Então estamos aqui em Muriaé, nessa véspera, nessa sexta-feira da Paixão, né? Lembrando aí o momento que Jesus retorna da terra, da sua única vinda da terra para o mundo espiritual, e a gente lembra com carinho aí a família Silva, né? A família Silva do lado do pai, que é a dona Bárbara. Depois nós vamos gravar uma outra entrevista com a mãe, falando da dona Chica, da dona Francisca e do Sonilo, né? Seu Dejanilo, que o pessoal conhecia como Sonilo, que é uma outra história também envolvendo o espiritismo, a ação no bem. Então, quando as pessoas me veem aí viajando pelo mundo todo, imaginam que a coisa nasceu assim, que foi um projeto intelectual, né? Não, gente. É toda uma história de família, que eu trago todo um histórico familiar que me converge para esse trabalho. Então, tem do meu lado aqui o pai, que traz um histórico de trabalho no bem, a partir da dona Bárbara, mãe dele. Ele foi quem seguiu, dos filhos, foi quem mais seguiu o projeto espiritual da dona Bárbara. E aqui eu tenho a mãe, né, que traz o projeto da dona Francisca, que era conhecido como rezadeira, né, como benzedeira, enfim, que tem um trabalho social fantástico, que vai precisar de um espaço só para falar disso. E então a mãe que, de certa maneira, trouxe isso para mim. Quer dizer, então eu sou fruto de todo esse processo, né, dessas duas famílias aí maravilhosas que me deram solidez, me deram base. Então eu digo sempre, se eu saísse com a vida torta, é por safadeza, porque base eu tive, né? Eu estou até aqui esperando o Sócrates sair para ele mostrar. O Sócrates já é uma nova geração. Sócrates, Ana Luísa, Videira, né? Fazem parte de uma nova geração. Né? Mas eu já sou a terceira geração, né? A dona Bárbara, dona Francisca, seu Sonilo, seu Zé, o vô Zé, né, pai? Que também era o amparo da dona Bárbara, depois o pai, mas a mãe, e agora sou eu. E aí agora já Ana Luísa, Vitor Hugo, Sócrates dão continuidade aí, né? Ana Luísa e o Vitor Hugo na liderança da mocidade, na Casa Espírita, Ana Luísa já engajada na reunião mediúnica, enfim, é uma família que respira espiritismo, gente. É nosso oxigênio. Ana Luísa está fazendo parte mediúnica? A Ana Luísa já está psicografando, já estamos organizando já um livro de jovens, né? Um livro de jovem para jovem. Então, assim, seria jovens espíritos sendo psicografados por médiuns jovens também. Logo, logo vocês vão ter notícias. A gente já está preparando aí. Se Deus quiser, até o fim do ano sai esse livro de jovens, para jovens, que a gente vai divulgar, né? Levar para esse outro segmento literário, que é a juventude, que eu nunca tive experiência de escrever nada diretamente para o jovem, embora os jovens gostem muito dos meus livros. Aqui a Marli está dizendo, família da gratidão e da solidariedade. Obrigado, Marli. Obrigado. E aí os demais que estão aí assistindo, pessoal, manda aí um recado, diz a cidade que a gente vai divulgando aqui, para que a gente poder socializar essas informações. O vô Zé, como é que foi que ele conheceu a avó, pai? Ele conheceu a mãe na roça, né? Na região de Divino de Carangola. E lá eles conheceram e namoraram, casaram. E dali, quando nós ficamos mais um tempo lá, aí eu nasci, quando eu estava com 8 anos, a gente veio para Mirador. Com 17 anos, eu vim para Muriaé. E aí começou. Mas essa história de LBV já existia ela na roça com o papai, a mãe, que ela ia no lugar, a gente andava 4, 5 léguas a pé para poder assistir o programa de Osíris Garu. E 4, 5 léguas a pé significa mais ou menos, quanto tempo mais ou menos? O quê? Meia hora, 1 hora? Ah, 1 hora.
1 hora. Quer dizer, hoje a pessoa reclama de ir ao centro espírita, porque tem que andar 15 minutos, ou tem que andar de carro meia hora. Eles andavam a pé cerca de 1 hora para poder ouvir um programa no rádio. Né? Bom dia, Ingrid. Deus te abençoe. Abraço para você também, querida. Então, a gente vê hoje as facilidades, né? O pessoal fala, nossa, Luiz, você é uma pessoa muito entusiasmada, anda para a Europa, para os Estados Unidos, mas é fácil, de avião, entro no avião em São Paulo, 10 horas, 11 horas da manhã, 4 horas da tarde já estou na Flórida, nos Estados Unidos, né? Portugal, tá a mesma coisa, né? Então, hoje está fácil. Naquela época o pessoal andava a pé, né? Então você imagina, andar 1 hora para poder ouvir rádio. Não é nem para assistir uma palestra, para ouvir rádio. Né? Então... Quando às vezes o pai queria às vezes comprar alguma coisa pra gente, onde a gente morava, a minha avó andava com a gente também 2, 3 horas a pé para vir em Miradores, quando a gente morava de Carangola. A avó, você chegou a conhecer ela? Sua avó? A mãe do pai. Não, ela viva, mas a minha bisavó. Ela era muito pequenininha. A minha bisavó, A então, última vez que eu vi. eu não lembro. Minha bisavó. A mãe do seu pai, a mãe de sua mãe, tudo já ela estava viva quando você tinha uns 4 anos. Tá. É por isso que eu não me lembro. Aí essa avó, ela é mãe de quem? Do avô da mãe avó? do papai. Diz a tia dizendo aqui que era índia, né? Que o vô realmente tem um cabelo liso. O vô é negro do cabelo liso. Inclusive eles falavam que ele na família era adotivo, ele não gostava muito não. Ele era mais preto e os outros tudo... era mais claro, era mais pele vermelha, igual os índios. Então descendente de indígena. E o vô tinha um cabelo lisinho, pessoal, cabelo lisinho. Era o negro do cabelo liso. Agora, também os índios puris, que são dessa região aqui das Minas Gerais, o índio puri, ele é diferente dos demais indígenas, porque ele é preto do cabelo liso. Ele tem um cabelo liso igual aos demais índios, mas a pele dele é bem mais escura. Ela não é uma pele vermelha, igual o Guarani, igual o Tupi. Não, o Puri é um índio da pele escura, da pele mais negra. Então o vô devia ter uma origem Puri, mas mesmo assim ele ainda era o mais preto de todos. Mas cabelo lisinho. A sua bisavó, a mãe dele, foi pegada no laço. Então é isso mesmo. Foi pegada no laço. Então ela era índia mesmo, né? Então ela era índia mesmo. Do caso da avó Maria, não, a avó Maria já não tinha laço com a área indígena, não. Não, a dela já é uma outra origem. Que na verdade com certeza tinha, porque você vê, a tia Divina tem um cabelo lisinho. A irmã tinha mandado uma Maria. Que é a irmã da avó. Que é a irmã da mãe. Tinha cabelo ruim a mãe, e a tia Geralda, e a tia Terezinha tinha cabelo bom também. Tinha cabelo liso também. Né? Cabelo lisinho. A mãe do... Se dizia cabelo bom e cabelo ruim, pessoal. Cabelo bom é quando era liso. Cabelo ruim é quando era enrolado. Devia ser ruim de crespo, quando devia ser ruim de pentear, né? Então era um hábito que eles tinham na época, né? De dizer isso aí. É verdade. A tia Divina tem o cabelo liso mesmo. Cabelo liso. Então são características da família, né? Da indígena, né? Da família indígena. A sua mãe, o seu pai tem a cor escura, né? Pela sua avó. O seu pai, a família dele é clara, a mãe dele era mais clara que eu. Meu avô? Agora a família, como nós dá com a Maria, era tudo escuro. A mãe do pai era praticamente branca. Por isso que os filhos misturou tudo. Só que o papai que é mais preto. Mais pretinho. Mais pretinho da família. Seu Zé Luiz, que eu me era conhecido. Agora o meu avô, né, que é o marido da vovó, mãe pro lado materno, ele não era... Vou falar aí. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, pai, não vou cortando o pai aqui. Cadê? A Marília Melo. Marília mora lá em Milão, na Itália. Nossa, Luiz, é a metade dos dois. Ela tá dizendo que eu sou a metade do pai, ela não, mas é verdade. Eu tô no meio, ó. A pele misturou, né, Marília? A Marília Melo é lá da Itália.
ela é esposa do cônsul da Itália, né? Tá chegando o dia, né, Marília? No início de maio agora que eu vou encontrar com seu marido lá em Vitória, não é isso? Um abraço para ele, um abraço para você, um abraço para todo mundo aí de Milão, querido. Então, é bom que agora vocês vão conhecer um pouco da minha história. Estou aqui na casa dos meus pais. Eles têm duas casas. Tem uma casa aqui em Muriaé e tem outra casa lá em Guarapari. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa para cá, eles vêm. E eles estão aqui porque ontem tivemos um atendimento espiritual no Centro Espírita aqui em cima, que é o Grupo Espírita Francisca e Nilo, que é o nome dos meus avós, os pais da mãe, né? Hoje nós estamos conversando sobre a história dos pais do pai, mas aí vamos precisar de uma palestra, de uma live, para poder conversar sobre os pais da mãe, que aí é uma outra história, por sinal belíssima também, né? Grande, né, pai? Só para adiantar para vocês aí a história da Dona Francisca. Dona Francisca foi parteira, fez mais de 4.000 partos. Dona Francisca, eu tinha uma certa bronca dela como neto, porque toda vez que eu chegava na casa dela tinha sempre gente estranha. E ela dizia, toma benção seu tio, meu filho. E eu ficava pensando, que tio, não conheço essa pessoa. Então as pessoas vinham fazer tratamento espiritual, tratamento físico, e ficavam na casa da minha avó até ficarem boas. Né? Naquela época, existia uma ferida na canela que não cicatrizava de jeito nenhum. Muita gente pobre tinha aquela ferida. Acredito eu que hoje seria a pessoa que tem diabetes, que não cicatriza, né? E ficava aquela coisa. E aí, muitas das pessoas vinham tratar aqui na casa da avó Francisca. E a casa da avó Francisca é meio que um albergue. Eu chamava de albergue. Muita gente, né? O nome dela era Francisca Joana. Parecia realmente a casa da mãe Joana, porque era muita gente estranha, era garrafa de café, aquele monte de garrafa de café o dia inteiro. Garrafa de remédio de raiz. Remédio de raiz, chás, e a comida era aquela panelona. Eu lembro que a avó chegava para ela saco de arroz, saco de feijão. O café dela ela adoçava com rapadura, porque açúcar era muito caro e ela não dava conta de adoçar tanto café que saía o dia inteiro. Então as próprias pessoas que vinham doavam café, doavam rapadura, e aquele café de rapadura é uma coisa que eu tenho uma lembrança muito gostosa, né? Eu ainda de vez em quando, quando ela era encarnada, ainda eu chegava às vezes assim, quer café, meu filho? Aí eu dizia, vó, é de rapadura? Aí ela dizia, não, então não quero não. Não, meu filho, toma café. Aí eu tomava, né? Aí outra vez que eu chegava, quer café, meu filho? Eu perguntava, vó, é de rapadura? Ela disse, é. Às vezes ela fazia só para poder me agradar, né? Porque era minha madrinha, né? E então era essa questão aí. Então, é junho, né, Marília? Ah, pensei que fosse maio. Então, junho, estaremos juntos aí. Foi mesmo. Até perguntei a ele se ia coincidir com a minha viagem para os Estados Unidos. Parece que ele vai estar aqui no meio da semana, por volta de 8 de junho, e eu viajo dia 12 para os Estados Unidos, né? Mas aí, então, a ideia foi esse bate-papo de pai para filho, né, que a gente colocou assim o tema, falando da família Silva. No nosso próximo encontro, nós vamos falar da família Carvalho, que é o lado da Dona Alice, é o lado da mãe, um papo, aí já vai ser de mãe para filho, né? Foi de pai para filho, por causa do pai. Pai dá o seu nome para as pessoas que estão entrando na internet, dá o seu nome e faz as suas despedidas aí desse nosso encontro breve, na sexta-feira da Paixão, nesse dia extraordinário. É o dia que nós poderíamos lembrar com tristeza que foi a crucificação de Jesus, mas podemos lembrar com alegria que representou os últimos momentos de Jesus no mundo físico, para mostrar para nós que é possível vivenciar o que ele pregou, porque o que ele fez foi vivenciar até a morte. Então, ao invés da gente se entristecer pela morte de Jesus, pela crucificação do Senhor, nós devemos refletir se nós não estamos matando Jesus aqui dentro de nós, cada vez que nós não colocamos em prática o que aprendemos do Evangelho, cada vez que não nos preparamos mais para ajudar, para auxiliar, para socorrer o próximo,
que é a maior tônica da mensagem cristã. Vou deixar vocês agora com o pai, o seu Joaquim, que vai fazer aí as despedidas. A mãe está querendo que o Sócrates, vocês conheçam o Sócrates, que o Sócrates seria aí a terceira geração, a quarta geração da família que estão falando aqui, né? A avó a primeira, o pai e a mãe a segunda, eu a terceira e o Sócrates a quarta geração. Então, enquanto o Sócrates se aproxima aqui, termina o que ele está fazendo lá, vou pedir para o pai se despedir aí, pai. Meus companheiros e irmãos, meu nome é Joaquim Luiz da Silva e eu fiquei muito entusiasmado com esse bate-papo com vocês. Que Jesus vai abençoar todos vocês e que continuar nessa doutrina, que é uma doutrina maravilhosa, né? Que só ela que dá aqueles conhecimentos que a gente precisa ter. Às vezes a gente sofre, e não acha a resposta em religião nenhuma. Essa dá a resposta pra gente. Que Jesus abençoe a vocês. Viu, gente? Ele fala bem, tá vendo? Agora vamos lá, vou falar com a mãe enquanto o Sócrates... Pode ficar aí, pai. O Sócrates consegue encaixar aqui, enquanto o Sócrates veste a camisa ali, para ele não parecer tão sexy sem camisa na televisão, no Facebook, as despedidas da senhora, mãe. Algumas palavras aí para o nosso público. E quem está nos assistindo, a Maria, a Tiraci, o pessoal que está nos assistindo agora, compartilha com seus amigos, esse vídeo vai ficar gravado no Facebook, o pai e a mãe vão poder depois assistir de novo com os filhos, né? Mas a senhora... diga lá seu nome. Espera aí, eu acabei de lembrar que a minha mãe é do dia de São Francisco de Assis, né, dia 4 de outubro. E aqui no quintal, acabei de contar, aqui no quintal dela, na porta dela, 28 pombinhas. Olha, que legal. Num certo mesmo, São Francisco de Assis carrega 3 pombinhas, né? Aí tem 26 na porta da minha mãe. Certo, tá certo. A senhora quer falar alguma coisa pro pessoal? Não, quero agradecer nessa presença do povo e também estou muito feliz do meu filho ser conhecido para o mundo inteiro e também sendo companheiro do meu filho, é meu companheiro também, e que Deus, Nossa Mãe Santíssima, proteja cada um dos amigos do meu filho e que ele conhece, que ele não conhece, e que hoje possa ser um bom dia para todos nós. Obrigado. Agora o Sócrates, pessoal. Esse é o Sócrates, da coisa. Fica pra cá, mano. Cabe todo mundo, mano. Revelação. Vai lá. Senta aí, só. Aí, só, se a gente for dar conta a história do lado da família do pai, né, da avó Bárbara, da mãe do vô, a minha bisavó, que era índia, né? O pai estava contando alguns detalhes aí. Tem coisa, pessoal, que vocês estão ouvindo aqui que eu ainda não sabia. Essa história do vô ficar chateado que ele era mais preto que os outros irmãos, não sabia. Que ele era índio, né? E era índio da pele preta, né? Falava que ele era adotivo, gozava com a cara dele. E quase todos eles é da sua cor só, quase todos eles. Então, tá vendo aí, então? Então dizia que o vô era adotivo, então. Esse é o Sócrates, pessoal. Esse é o mais velho dos meninos. São 5, né? E o mais velho dos meninos é o Sócrates. Nós aqui estamos nos preparando para irmos para o Ceifa, Centro Espírita Irmão Francisco de Assis. A mãe falava do Francisco de Assis, coincidência ou não. Vamos ficar 3 dias numa imersão espiritual, numa imersão psicológica, estudando o livro da Joana de Ângeles, Seja Feliz Hoje. Então, vamos estudar hoje, amanhã e domingo. Domingo de Páscoa, encerramos o encontro e retornamos para casa. Então, e aí, Sócrates? Falar um pouco pro pessoal aí para despedir, porque a gente estamos gravando essa live sobre a família Silva. Aí seria de pai para filho para neto, que é o Sócrates, né? Diga lá, Sócrates. É isso. Não tem o que dizer, não. Como é que é a sua experiência de estar na família Silva, que tem esse patrimônio de preocupação com o próximo? Curiosamente, não por coincidência, o Sócrates é formado em serviço social, é bacharel em serviço social. Ele me corrigiu, outra vez eu falei que ele era assistente social, ele falou, não, pai,
Eu sou bacharel em serviço social, porque ele não é filiado ao Conselho, né, de Assistência Social. Mas é bacharel em serviço social e está fazendo agora o mestrado em psicologia, né? Então essa ideia de lidar com o outro. E aí como é que é essa experiência sua do serviço social, do trabalho de pesquisa com o MST? Como é que é isso, filho? Um pouco disso, né? A família Silva traz. Isso é um pouco do que eu mesmo já vi nas as inquietações mesmo da vida cotidiana, do dia a dia, de saber que muita gente aí ainda sofre com a desigualdade social, passa fome, né? E a família Silva sempre conseguiu trazer muito para a responsabilidade para si, saber que tem parte de culpa nessa frente a essa parcela que existe, né? E aí tenta de algum jeito trabalhar isso, né? E aí eu acho que o exemplo é o que move a gente, né? O que faz a gente caminhar. Acho que é o Leonardo que entrou aí agora. Bom, estamos aí então agora concluindo esse nosso encontro, agradecendo aí o pessoal que ficou conosco durante todo o nosso bate-papo e dizer que é um prazer marcar com vocês o encontro lá no Ceifa, pessoal, onde vai fazer o retiro espiritual, que é na Serra da Mantiqueira, no meio da mata, um lugar muito bonito. Até então havia uma dificuldade de internet lá. Caso tenha resolvido a questão da internet, a gente vai fazer umas lives de lá, transmitindo, mostrando para vocês o ambiente de lá, né? Até porque eu estive em Assis, na Itália, há pouco tempo, aqui uma lembrança de Assis, e agora eu vou num ambiente lá, que é o ambiente de São Francisco de Assis, que é a tentativa de reproduzir aquele Monte Alverne, né? O espaço de Francisco, aqui nas Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Um grande abraço, um beijo, que o Mestre Jesus nos abençoe para que prossigamos frente ao trabalho de divulgação do Evangelho. Muita paz a todos. Ana Luísa fugiu, foi só. Tá aqui, vem cá, Ana Luísa. Ana Luísa é a minha caçula. Ana Luísa já é mais tímida, ó. Olha lá, Escodeta, olha lá, Milena. Isso, tá bom, gente. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.